Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que Deus te abençoe. Hoje, dia 6 de julho de 2025, quando celebramos o quarto domingo depois de Pentecostes, eu, Padre Felipe, quero desejar a você a paz de Cristo. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São Mateus, capítulo 14, versículo 14. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo o Evangelista São Mateus. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação pública de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo do Deus vivo que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, sucedeu-se esta mensagem. Por isso nós cremos e confessamos. Naquele tempo, ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora, vocês é que têm de dar-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir em frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho no monte para rezar. E ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. Estas são palavras de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. Bendito sejais, Senhor Jesus. Nós cremos e confessamos. Jesus é Deus, e como Ele é Deus, Ele é perfeito. O número relativo à perfeição na Bíblia Sagrada é 7. O 7 só se divide nos números naturais, por ele mesmo e por 1, sendo que 1 na Bíblia significa Deus Pai, Criador do céu e da terra, de tudo o que é visível e invisível. Desta maneira, Jesus, sendo Deus, ele se partilha voluntariamente, dando de comer a todos aqueles que ali passam por dificuldade. Daí a soma dos 5 pães com 2 peixes. Nós vemos nesta passagem que Jesus ele dá o alimento aos discípulos para que estes distribuam. Nós hoje somos os discípulos de Jesus, aqueles que devem dar de comer àqueles que mais precisam, e Jesus nos ajudará nesta tarefa. Agora, o que Jesus ele faz é perfeito, e por isso sobram 12 cestos cheios, que na Bíblia significa o número da completude, ou seja, sobra perfeitamente e completamente, ou seja, todos comem, ficam satisfeitos e continuam. Mas Jesus não quer que nós demos só o alimento físico, o alimento material, o arroz, feijão, como nós falamos, mas quer que nós também ofereçamos o alimento espiritual e pede que a gente siga em frente enquanto ele sobe ao monte para rezar. Ele está sempre intercedendo por nós, porque ele é o intercessor de todas as graças. Cada um de nós que se coloca sob a proteção
intercessão de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, pode seguir em frente para o outro lado do mar, porque Ele nunca nos deixará sozinhos. Ao olhar para os céus, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Sempre existe uma esperança. E agora, o momento da oração. Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus nosso, Jesus Cristo, Tu que nos ama perfeitamente e quer que nós possamos partilhar daquilo que Tu nos dá. Nós, Senhor, temos medo e por isso muitas vezes ficamos reticentes e não partilhamos dos bens, das graças, dos dons que Tu nos oferece e nos fechamos em nós mesmos, muitas vezes nos escondendo até da igreja. Tu, Senhor nosso Deus, quer que nós vivamos em comunidade e por isso nós te pedimos o Teu auxílio para que nós possamos entender que Tu nos dá perfeitamente e completamente e tudo aquilo que Tu nos dá ainda sobra após partilharmos, porque Tu multiplica, porque Tu nos dá a riqueza dos dons e das bênçãos. Vós, Senhor, abençoa hoje aqueles que não têm e auxilia-nos a ser instrumentos vossos, porque vós, Senhor, sois o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. E neste domingo, venha para a missa, venha rezar conosco. Não fique aí parado, aguardando o tempo certo, porque o tempo certo chama-se hoje, não amanhã. Nós queremos estar com você, como o nosso Senhor, Deus e Salvador quer estar com você, abençoando e alimentando a sua vida. Venha participar conosco, hoje, 5h30 na nossa igreja paroquial, na Rua dos Cunhas, em frente à rodoviária, aqui em Boa Esperança do Sul. E se você mora distante, mora em outra cidade e não pode vir, participe conosco através do Facebook, facebook.com/izoa29, com S, tudo minúsculo e com o numeral 29 no final. E também no YouTube, youtube.com/izoa29, também com S, tudo minúsculo e com o numeral 29 no final. Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja e multiplique dons e talentos em sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.